Chuchuzitos do Papo de Gel, olha nós aqui outra vez para falar de quê? Para falar dela, para falar de inflação. Chega a dar até um ruim no coração quando a gente fala disso. Mas é um assunto, é um conceito importantíssimo dentro do que a gente vai entender como geografia econômica, né? Não poderia usar isso para a parte de economia, tal. Não sou formado em economia, é um assunto que me atrai, me interessa, mas ainda não tive coragem, nem tempo, nem grana para ir para uma faculdade de economia, mas dentro do aspecto da geografia econômica e pensando em uma série de elementos da vida no espaço geográfico, a gente tem que entender o que é inflação. É um conceito, Chuchus, que não é nem para prova de vestibular ou de Enem, mas é para o nosso dia a dia, né? Saber a inflação, como é que ela é calculada, enfim, como ela é controlada, ou como se tenta controlar ela, é prática cotidiana, né? Então vamos lá, bora falar de inflação. Olha só, um conceito básico aqui, né, fundamental, é que inflação basicamente é o aumento dos preços de produtos e serviços. Ponto, é isso. O quanto esses serviços e produtos estão aumentando de valor, isso acaba determinando o valor da inflação, certo? E ela vai ser calculada a partir de um índice de preços, de valores, que a gente vai chamar de índices de inflação. Cada país tem alguns critérios diferentes, ali alguma coisa muda de um país para outro, para calcular a inflação, mas no frigir dos ovos é isso, é o quanto os produtos e serviços aumentaram de preço, tá? Então, a gente vai ter a ideia de que a inflação, sendo esse aumento dos preços, ela acaba tendo uma série de causas, né? Não é um elemento só que determina a inflação, o aumento do preço das coisas. Não, tem uma série de fatores. Então, por exemplo, eu coloquei aqui uma listinha, 5 pontos importantes, né, que acabam determinando, sendo as causas da inflação, ok? Então, a pressão da demanda, aí vem aquela ideia, né, da lei de mercado, a questão da demanda, da procura por um produto, sei lá, começa a ter uma demanda muito grande por fones de ouvido, tá? Tá aqui meu fonezinho de ouvido, que aliás está estragado, mas enfim, fones de ouvido. O pessoal enlouqueceu, deu um surto nos consumidores, a galera tá querendo ter fone de ouvido e todo mundo vai comprar fone de ouvido. O produtor de fone de ouvido, percebendo essa demanda, essa procura maior, faz o que com o valor do produto? Aumenta. Se o pessoal está pagando, sei lá, R$5 por um fone de ouvido, ele vai pagar 7. Aí ele aumenta o valor do fone para 7, o pessoal continua comprando, ele aumenta para 10, o pessoal está comprando, ele aumenta para 12, a margem de lucro dele disparou, beleza, né? Então eu tenho essa lógica da pressão da demanda a partir, sendo um elemento fundamental, talvez um dos principais, para o aumento dos preços, certo? As pressões de custo, olha só, Chuchu, pressão de custo de produção. Então imagina o seguinte, não é a ideia, vamos pensar, não é a demanda pelo fone de ouvido, mas o quanto custou para produzir esse belo, que podre, fone de ouvido aqui. Então, para fazer o fone de ouvido, eu precisei sei lá, de plástico para fazer, né, a parte dos polímeros aqui, portanto eu preciso de petróleo. Agora, se eu tenho um petróleo ficando cada vez mais caro, eu tenho uma pressão no custo de produção. O petróleo mais caro no mercado internacional torna a produção dos polímeros necessários para a produção desse fone de ouvido maiores, certo? Então, o custo do fone de ouvido vai ser maior. Então, eu tenho uma pressão de custo, eu vou colocar aqui, ó, vou até pegar outra canetinha, tá? Um custo de produção levando a um aumento do preço do produto, certo? Isso gera inflação. Aí eu vou pensar aqui um outro elemento importante, é a desvalorização, olha só, desvalorização da moeda. Se a minha moeda, a moeda do meu país, do meu território, perde valor, né? E aí eu tenho produtos que são comercializados, né? Vem de fora do país, são importados em dólar, e a minha moeda está desvalorizando, esses produtos acabam ficando mais caros. E aí eu tenho inflação, né? Eu tenho a chamada inércia inflacionária e eu tenho as expectativas de inflação. Então, por exemplo, assim, tem casos onde a inflação ocorre onde tu tem um aumento de preço de certos produtos, tá? Fone de ouvido, os mais aleatórios, fone de ouvido, carne de aves, pantufa e por aí vai, sabonete, beleza? Eles estão aumentando.
Aí tem certos produtores, né, vendedores que vão olhar e vão dizer o seguinte, pô, mas esses produtos estão aumentando, então eu vou aumentar o preço aqui quer dizer que a demanda está grande, né, então eu vou aumentar o preço dos copos, nada a ver, dos copos, beleza, aí o outro, vou aumentar o preço da rolha, né, enfim, aí acontece que a gente tem essa ideia de que, vendo o aumento do produto dos preços, o aumento do valor dos preços, né, da inflação, outros vendedores, enfim, outros produtores, começam também a ir no embalo e vão aumentando os preços do seu produto, certo? Então, são fatores que levam à inflação. Bom, causas da inflação, esses 5 aqui são os principais, os mais importantes por aí vai. Entretanto, não pode deixar de pensar, meu chuchuzinho, na questão das consequências da inflação. E aí, quem é trabalhador deste Brasil varonil sabe as consequências da inflação, né? A inflação gera incertezas importantes na economia, desestimulando o investimento. Cara, aí tu pensa assim, o cara que tem um aumento do preço dos produtos, tá ficando muito caro. Daí chega uma hora que o pessoal não vai conseguir comprar mais, né? Geralmente tu tem um problema aí de acesso ao produto, né? Isso desestimula o consumo e por aí vai. Assim prejudicando o crescimento econômico. Os preços relativos ficam distorcidos, gerando várias ineficiências da economia. Olha só, a inflação, olha isso aqui, afeta particularmente, isso aqui é ouro. Te liga nisso que é muito importante, tá? Deixa eu essa parte aqui, ó. Certo? Então, olha só. A inflação afeta particularmente as camadas menos favorecidas da população, pois essas têm menos acesso a instrumentos financeiros para se defender da inflação. Ou seja, no momento que eu tenho um aumento do preço, vamos pensar um produto básico, arroz, feijão, carne, sei lá, tá? Se esse preço, se o valor do quilo do arroz aumentou R$1, para quem tem grana, para quem tem muita grana, é rico, tá lá no topo da pirâmide econômica, né? Esse cara vai ver, pô, o preço do arroz, nem ele que vai no mercado, o cara que é muito rico, né? É alguém que vai no mercado para ele. Mas enfim, aumentou R$1 o quilo do arroz, esse cara não vai fazer diferença. Esse R$1 a mais, a menos, no quilo do arroz não vai fazer diferença para ele, porque ele tem muita grana, R$1 não é nada. Agora, tá? Quando eu pego uma população de menor poder aquisitivo e essa população, né, que já ganha pouco, tem uma renda mensal muito baixa e ela vê que o preço do arroz, do quilo do arroz aumentou R$1 e ela vai perceber que o quilo do tomate, sei lá, o quilo do tomate também aumentou, do feijão também aumentou, da carne também aumentou pouco, mas para quem tem pouco poder aquisitivo, esse aumento mínimo do preço dos produtos no total no final do mês impacta na economia daquela pessoa ou daquela família, tá? Então vai somando um pouquinho aqui, um pouquinho do arroz, um pouquinho que aumentou do tomate, um pouquinho que aumentou da carne, um pouquinho que aumentou, sei lá, do feijão e por aí vai. No final do mês, esses pouquinhos somam um valor muito considerável dentro da renda daquela família que recebe um valor menor, entendeu? Então, a população mais pobre é aquela que tem um maior impacto quando a gente vai falar em inflação. Por isso que a gente vai falar, por exemplo, no Brasil, em certos momentos, né, de uma retomada da insegurança alimentar no país. Por isso, porque a gente vai ter um momento no Brasil que a gente teve um auge das exportações de carne bovina, exportou muita carne bovina, e aí vem a questão da demanda, né, da lei da oferta e procura. A oferta da carne bovina no Brasil, no mercado interno, diminuiu, o produto ficou mais escasso. E o que acontece? Produto mais escasso, a oferta é menor, o preço se eleva. A demanda é muito grande por carne, certo? Carne bovina. Entretanto, essa oferta de carne bovina no Brasil diminuiu, porque a maior parte estava sendo exportada. E aí o preço dispara. A população mais pobre vai ter dificuldade de acessar essa carne. E aí tu vai ter, né, partindo para uma alternativa. Olha que loucura, a gente viveu isso no Brasil, a realidade brasileira há pouco tempo atrás, né? A gente viveu isso. E aí, quando esse aumento da carne bovina, o valor da carne bovina estava mais alto, né, o pessoal buscou alternativas. Qual é que era a alternativa? Carne de aves, né? Carne de frango, por exemplo. Vamos substituir carne bovina, né? Em vez de fazer aquele churrasquinho, bora pro galeto, tá?
E aí o que acontece? Aí os produtores de carne de aves viram que a procura foi maior, aumenta o preço. Aí o pessoal, pô, mas tá ficando, carne de gado tá cara, carne de aves tá cara. Vamos partir para o quê? Ovo, né? Proteína, ovo. Aí quem produz ovo, né? A galinha toca o preço do ovo lá em cima. E aí é complicado. De novo, para quem tem pouca grana, esse impacto na economia familiar é muito grande, tá? Então cuidado com isso aí que é importante, certo? Bom, índices que a gente tem que são utilizados para calcular, né, a inflação. A gente falou antes, índices de inflação. Os índices que vão ser usados para mensurar a inflação são dois. A gente tem no Brasil, isso aqui, chuchuzinho, ó, olha só, importante, isso aqui falando em Brasa, tá? Brasil, pensando na realidade nacional. Show de bola? Então a gente tem o INPC, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Esse INPC, ele vai pegar as famílias que ganham, tá, uma renda mensal de 1 até 5, vou colocar aqui, ó, salários mínimos. SM é salário mínimo, tá? Então, de 1 a 5 salários mínimos, essa família, ela tá sendo, né, quanto ela gasta em produtos, está sendo calculado no INPC. Beleza. E aí vem um outro índice, que é o IPCA. Familiar, né? Já ouvi em algum lugar da tua memória, IPCA. Já ouvi falar disso aí, sei, mas não tô ligando o nome à pessoa. Beleza, o IPCA é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, tá? Ele também vai pegar, Chuchu, ele também vai pegar famílias com uma renda mensal. Só que essa renda mensal, eu vou colocar aqui, ó, renda mensal da família, familiar, tá? Ela vai ser maior, vai ser mais ampla, ela vai ser de 1 a 40 salários mínimos. Então, tu acaba abrangendo uma parcela muito maior da população. Então, o IPCA, que foi um índice criado lá em 1979, ele é considerado o indicador oficial do governo federal. Quando o governo vai usar um índice para calcular, um índice oficial para calcular a inflação, ele está usando exatamente o IPCA. Tá? O Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, porque pega uma parcela bem maior da população que o INPC, né? A galera que ganha ali, uma família que vai ter uma renda mensal de 1 a 40 salários mínimos, certo? De boas? Beleza. Chuchu, olha só. Esse, tá? IPCA, ele é calculado mensalmente, ok? Ó, esses índices, especialmente o IPCA, cadê aqui a canetinha? Servem para medir a variação dos preços de uma cesta de produtos e serviços consumida pela população. O resultado mostra os preços aumentaram ou diminuíram de um mês para o outro. Então tu vai fazer essas medições mensalmente. Claro, né? A partir das medições mensais, tu consegue ter o índice anual de inflação ou trimestral de inflação e por aí vai, certo? E quem é o responsável por esses cálculos? Ele, sempre ele, a IBGE do meu coração. Cala a boca e me beija. Coraçãozinho para o IBGE. É ele, é o IBGE. Então, ele começa a fazer essas mensurações mensais. A partir, tu tem do INPC, mas sobretudo do IPCA. E a partir daí, esses cálculos eles são feitos em 13 regiões metropolitanas aqui do Brasil. Tá? Não é em todo o Brasil. Tu pega, o IBGE vai em 13 regiões metropolitanas, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Salvador e por aí vai, e faz essas análises. 13 regiões metropolitanas. E aí tu tem uma média, claro, não dá para fazer em todo o Brasil, todo mês, né? Então tu pega essas 13 regiões metropolitanas e usa como base para a realidade nacional. Aí o que acontece? Essa cesta básica de produtos e serviços, ela envolve aqui, ó, ficou tudo rasgado aqui, mas enfim, ela inclui, olha só, tu tem aqui 9 grupos de itens que são calculados. 9 grupos. Alimentação, habitação, vestuário, transporte, saúde, despesas pessoais, educação e comunicação. Tá aqui, 9. Só que quando a gente disseca esses 9 grupos, a gente vai ter algo em torno de 377 itens
que são analisados. Esses 377 itens eles estão distribuídos exatamente dentro desses 9 grupos. Tá? Então a gente vai ter ali na alimentação o arroz, o feijão, a carne, a gente vai ter a questão da habitação, o aluguel, né? Energia, água, a gente já se contabiliza hoje na comunicação a questão da internet, é um item que foi agregado há pouco tempo no cálculo do IPCA, já que a gente, né, já se fala em conectividade, por aí vai, mas tá aí na parte de comunicação. Então olha só, são uma série, são 377 itens calculados mensalmente. E aí, a partir daí, cara, tu tem um escopo de informação muito bom para dar base no quanto os produtos estão aumentando ou diminuindo. E aí tu tem a inflação, tu tem o IPCA, tá? Os índices, chuchuzinho, olha só, levam em conta não apenas a variação do preço de cada item, mas também o peso que ele tem no orçamento das famílias. E aí tu vai pegar o quanto uma família que recebe ali 1, 2, 3, 4, 5, 6 salários mínimos mensais, o quanto esse aumento pesou na renda mensal daquela família. Que entra com o que a gente estava discutindo antes, que a população mais pobre tem maior impacto, é mais impactada pela inflação. Tá? Então, aqui a gente tem vários pontos importantes que vocês têm que estar ligados. Show de bola? E aí vem um ponto importante, só para trazer uma ideia, olha só, essa aula, né, que eu estou fazendo agora, estou gravando ela em 2023, já é mês de outubro, não terminou o mês ainda, até o Enem acabou de terminar, outubro, viajei, novembro, tá, o Enem acabou de terminar, e aí eu não tenho os dados de novembro, mas eu peguei os dados de setembro, tá, então, olha só, segundo o IBGE, em setembro de 2023, só para você ter uma noção, tá? Pode pensar isso, aí tu pode buscar as informações, se tu quiser, de um mês específico, de um trimestre específico e tal. Na internet tem de tudo. Entretanto, aqui a ideia é entender os paranauês importantes, que é fundamental. Então, por exemplo, em setembro de 2023, o IPCA, tá? Foi de 0,26%. Pegou aqueles 377 itens. O IBGE fez análise, quanto aumentou de preço, no geral, finalizando, teve um aumento ali de 0,26% de inflação. Esse foi o IPCA, tá, de setembro de 2023. De agosto foi um pouquinho menor, ó, 0,23%. Então, em agosto teve um aumento dos preços, né, daquela cesta básica de produtos e serviços, de 0,23%. Em setembro foi um pouquinho maior, bem bacanazinho, coisa. Agora, olha só, no ano de 2023, até setembro, tá? Até setembro, é o acumulado do ano aqui, ó. Acumulado do ano até setembro, quando eu tô, né, tenho base para gravar essa aula, o acúmulo foi de 3,5%. Rapaz, não é pouca coisa. Não é pouca coisa, né? Mas não é muito. A gente vai ver que, tipo, a gente meio que tá reclamando de barriga cheia. Tu vai ver daqui a pouquinho, tá? 3,5%. 3,5%. Acumulado até setembro. Pegando setembro, desde setembro, tá, de 2022 até setembro de 2023, ou seja, pegando os 12 meses, os últimos 12 meses, foi de 5,19%. Tá? Então, de setembro do ano passado, 2022, até 2023, a gente vai ter ali 5,19%. Beleza, tá? Só para você ter uma ideia. Com base no que? Esses valores são colocados com base no aumento do preço daquela cesta básica de produtos através do IPCA. Beleza. Aí, olha só. Pegando por alguns exemplos aqui, certo? Eu peguei aqui, ó, agosto e setembro, isso aqui é 2023, certo? 2023, olha os valores aqui, ó. Batem aqui com o que a gente estava vendo aqui, ó, setembro e agosto, ok? Mas os 9 grupos de produtos, né? Os 377 divididos nesses 9 grupos aqui, ó. Repara, alimentação e bebida. Repara que teve uma queda no valor dos produtos. Diminuiu. Agora, olha a habitação. Aumentou bastante em agosto, aumentou menos em setembro. Artigos de residência, olha só, tá em queda. Agora, olha aqui, olha só. Os preços de 6 dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta em setembro. E você vai ver qual que teve mais alta aqui, ó. Teve mais alta, disparado, foi transporte. Eu posso pensar o preço da gasolina, o preço do diesel, né, os derivados de petróleo. Então, um aumento, em agosto aumentou 0,34%.
Em setembro, 1,4. Cara, pesou. E aí, de novo, pega aquela população mais pobre, tá? População de menor poder aquisitivo, que vai ter que pegar o ônibus ali para trabalhar todo dia, né? Cara, para esse aumento do transporte, para esse pessoal que tem uma renda mensal mais baixa, isso onera muito no final do mês. Porque é pegar um ônibus ou 2 ônibus para ir trabalhar, 2 para voltar, 1 para voltar. E tudo isso, esse transporte público cada vez mais caro, cara, isso impacta. Por isso que cada vez que a gente vai ter assim, no noticiário, aumento do preço do transporte público em tal cidade. Rapaz, isso para essa população de menor poder aquisitivo é extremamente prejudicial, tá? E pesa na inflação, e vai pesar no IPCA. E aí tu tem aqui, ó, alguns que baixaram mais, outro que aumentou bastante, que é artigos de residência, aqui o despesas pessoais, né? E por aí vai, tá? Show de bola? Deu para ter uma ideia, chuchuzinho? É a vida, né? É a vida. Da próxima vez que tu ouvir alguma coisa assim no noticiário, tu já pelo menos não vai sair mais perdido. E se chegar numa hora de uma prova, né, de um trabalho na escola, tiver que falar, tu já dá aqui, ó, IPCA, é o índice oficial que o governo utiliza. Isso aqui é vida. É a nossa vida, é o nosso dia a dia, nosso cotidiano. Bom, mas é aí que vem um ponto importante, né? No Brasil a gente vai falar muito de como controlar a inflação. Como é que se controla a inflação? E é aí que entra a nossa famosa taxa Selic, a taxa básica de juros. No Brasil, o nome dessa taxa básica de juros, taxa Selic. Olha só, ela representa os juros básicos da economia brasileira. Os movimentos da Selic influenciam todas as taxas de juros praticadas no país. Isso aqui é fundamental. A taxa Selic influencia todas as taxas de juros aplicadas no país. Seja os que um banco cobra ou conceder um empréstimo, seja um investidor que recebe ao realizar uma aplicação financeira, por aí vai. Chuchu, esse que é o ponto. A Selic, ela é o elemento principal que o governo e o Banco Central tem para controlar a inflação. Tá? Então, isso é fundamental. E aí tu vai lembrar o seguinte, a taxa Selic é uma meta, tá? É definida e anunciada pelo Comitê de Política Econômica, o Copom, que é formado pelo Banco Central Brasileiro, que é formado pelo presidente do Banco Central e alguns diretores. Então, o Copom, que é esse Comitê de Política Econômica, senta lá, os caras se reúnem e a inflação está alta, vamos aumentar os juros, diminuir os juros, o que se faz? Qual é que é a lógica? Tá? Pensa comigo. Quando a gente está pensando na taxa Selic, olha só, quando aumenta a taxa de juros, quando ela sobe, ou seja, os juros vão ficar maiores, o que isso acarreta? Os juros cobrados nos financiamentos e empréstimos de cartão de crédito ficam mais altos. Isso vai desestimular a economia. Como? Juros mais altos, Ju, levam a um consumo menor. Porque se os juros do cartão de crédito, se tu não tem cartão de crédito, enfim, salve pra ti. Tu tem o que? Só o de débito? Que sorte, Arthur. Paga só no dinheiro? É só no Pix à vista? Oh, que inveja que eu tenho de ti, hein? Cara, eu parcelo o que eu puder. Chiclete eu tô parcelando hoje em dia. Mas enfim, qual é que é a lógica? Taxa de juros subiu, taxa Selic está lá em cima. Os juros do cartão de crédito, por exemplo, vai ficar mais alto. Então, eu não vou parcelar as coisas no cartão de crédito, porque eu sei que os juros vão estar maiores. Então, em vez de comprar alguma coisa, eu não vou comprar, não vou poder parcelar, porque o juros está dando na minha... está dando na minha cara, não dá, não posso. Seguro, não consumo. Se eu não consumo, eu não tenho procura, eu não tenho a demanda. A tendência é que a oferta o preço dos produtos ou serviços comece a diminuir. Porque se a demanda diminuiu, cara, o cara que produziu fone de ouvido e viu que não está vendendo a 15 reais, ele, vai ter que baratear, eu tenho que vender esse fone. Eu vou baixar para 10. O pessoal continua não comprando, vou baixar para 8. E ele vai. Né? Por quê? O pessoal não está comprando porque, não tem como parcelar alguma coisa porque a gente tem juros muito elevados. Então, isso acaba desestimulando o consumo. Agora, o caminho inverso, tá? Quando a gente vai ter a taxa Selic sendo reduzida, é o contrário, né? Tomar dinheiro emprestado fica mais barato, os juros estão mais baixos, os juros ficam menores, e isso vai me levar ao quê? A um estímulo da economia.
Porque eu vi lá que se eu parcelar alguma coisa, se eu for comprar um fone de ouvido novo, que eu vou ter que comprar, porque esse aqui já era, e eu for parcelar ele, cara, com os juros mais baixos, eu posso parcelar um fone de ouvido em 12 vezes. Sim, não ria, não me julgue, eu já fiz isso, tá? Então, não com fone de ouvido, mas com pendrive. Mas enfim, eu posso parcelar esse fone de ouvido em 12 vezes, e aí os juros vão ser baixos, não vai aumentar muito o valor dele, vou fazer, vou lá e compro fone de ouvido. E aí o que acontece? Com taxas de juros baixas, motivados por uma Selic baixa, eu começo a ter esse estímulo ao consumo. Aí tu vai dizer assim, tá, mas isso não vai levar à inflação? Mas aí tá. Economia é um bagulho extremamente delicado. Porque tu começa a ter um estímulo à economia. O pessoal começa a comprar. Aí a inflação começa a subir. Aí o que o Banco Central vai fazer? Pô, vamos aumentar a taxa de juros. Vamos tentar segurar um pouco o consumo. Aí a inflação dá uma segurada. Né? Aí desestimulou a economia. Aí tu afrouxa. Eita, errei. Vai ao vivo mesmo. Chu, daí o Banco Central baixa a Selic de novo, estimula o consumo. E aí ele vai regulando isso, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Nada fácil, tá? Então, basicamente, tu tem uma complexidade muito grande na hora de tentar regular, controlar essa inflação. E isso é importante porque, olha só, o Brasil ele adota um regime de metas para a inflação, ou seja, governo federal associado ao Banco Central vão pensar, pô, a longo prazo, geralmente faz um planejamento 3 anos na frente, né, de quanto que se espera que seja a inflação, tá? Então, o que tu tá vendo ali do lado são algumas metas do Banco Central, a gente vai falar delas daqui a pouco. Mas esse regime de metas para inflação está em vigor no Brasil desde 99, tá? Beleza. E aí cabe ao Banco Central as medidas para adotar, chegar a atingir essas metas, através da manipulação da taxa Selic, por exemplo, tá? Beleza. Aí o que acontece? Olha só, quando a gente está pensando nessa lógica, eu vou colocar aqui o seguinte, a ideia, né, tem aqui o Conselho Monetário Nacional, CMN, estabelece a meta para a inflação anual. Aí depois, para manter a inflação sob o controle, o Copom, né, define as metas da taxa Selic. Aí o Banco Central realiza as operações de mercado aberto com pré-venda de títulos para influenciar a taxa Selic, para ver se ela aumenta ou diminui. E aí, né, por meio de diversos canais de economia, a Selic afeta a inflação. Beleza. E quando a gente vai ter as metas de inflação determinadas, a gente vai ter, então, o Banco Central tentando encaixar a inflação anual naquela meta proposta, naquela meta que era o objetivo estipulado anteriormente. Então, olha só, metas do Banco Central para os próximos anos. Aqui eu coloquei esse laranjinha mais claro aqui, eram as metas, né, que já passaram. Essa aqui em marrom bombom, mais escurinho aqui, ó, nem é um marrom, é um amarelo queimado, sei lá o que é isso aqui, são as metas para 2023, esse ano, né, o ano corrente, 2024, ano que vem, 2025. Então vamos dar uma olhadinha, só quero comparar uma coisa com vocês. Acontece, Chuchu, deixa eu colocar aqui, vou até colocar um Blacks to Blacks, tá? 2020, a meta de inflação era 4%. A média foi de 4,25%. A média não, a inflação foi de 4,25%. Perdão, 4,52%. Troquei aqui os números, 52%. Certo? Beleza, bom, mas então ficou acima da meta. Beleza, ficou acima da meta. Entretanto, o que acontece? A gente tem uma margem de tolerância, ok? A gente vai ter a meta, então dá uma olhadinha, a meta de inflação, essa linha mais escura aqui, tá? Essa aqui é a meta de inflação. Então, para 2020, a meta de inflação era 4%. 4%, tá? 4%. Só que ela vai ter 1,5 ponto de tolerância a mais e 1,5 ponto a menos de tolerância. Então, o ideal, a meta para 2020 era 4%, certo? Mas ela podia, é aceitável ela chegar até 5,5% ou até 2,5%. Tem que fazer conta de cabeça assim, do meio, sem me preparar, sem ter uma calculadora, nervoso. Mas enfim, a inflação em 2020 foi, na prática, 4,52%. Ou seja, não foi a meta, ficou um pouco acima, mas dentro daquela margem de tolerância. Pô, belezinha, tudo bem. Mas 2020, né?
Ano de pandemia, não esquece, ano de pandemia, o troço já começa a dar uma assustada. Aí 2021, a meta era 3,75 de inflação, podendo ser 1,5 a mais, 1,5 a menos, no margem de tolerância. A inflação em 2021, pandemia, não pode esquecer, é fundamental entender isso. Chuchu, ela foi de 10,06%. Ultrapassou a margem de tolerância? Claro que sim, a gente estava num outro patamar, uma outra realidade. Pô, pensa, 2021 a gente estava saindo, quase diminuindo aquelas questões de pandemia, né, do fica em casa, tal, o pessoal tá voltando a consumir, e no que volta a consumir o pessoal toca o preço lá em cima. E aí a inflação foi alta pra caramba, 10,06, tá? E em 2022, a meta era de 3,5%. Coloquei aqui uma vírgula que não é para estar aqui, desculpa, tá? E a inflação, ela foi basicamente de 5,80%. Tá? Ou seja, passou da margem de tolerância, mas também não foi nada arrepiante. Aí o que acontece? Beleza, tá, e agora, 2023, vamos atingir, vamos ficar nessa meta aqui, como é que vai ser? O que a gente viu? Até setembro, olha só, a gente viu isso antes. Vou colocar aqui, ó. Até setembro, a gente já estava com uma inflação de 3,5%. Até setembro, a gente viu isso antes. Então, olha só, qual é o lance? A gente vai ficar na nossa meta, provavelmente a gente vai ficar dentro da margem de tolerância, mas não vamos bater a meta de 3,25, vai ser um pouquinho mais. Ok? E aí as metas para 2024 e 2025, por enquanto, foram colocadas como 3%. Podem mudar? Podem mudar. Mas o grande lance é esse, certo? De boas? Essas são as metas de inflação. E aí cabe ao Banco Central correr atrás para tentar manter essa meta aí. Bom, até aí, chuchuzinho, ó, filezinho, sereno. Mas a gente vai falar um pouquinho de terror, socorro, porque as coisas agora começam a dar um brete violento. Porque a gente tem algumas situações que são terríveis, no mínimo terríveis. Por exemplo, a chamada hiperinflação. Chuchu, quando a gente está falando de hiperinflação, é uma situação que a gente tem uma taxa inflacionária absurda. O troço tá, os preços estão aumentando de forma vertiginosa, socorro, desespero. Quem é mais novo aqui não faz ideia do que é isso. Não faz ideia do que é isso. Quem é mais novo aqui vai olhar para uma inflação, né, lá de 2021 de 10,6%. Nossa, é um absurdo. Cara, vocês não viveram nos anos 80, 90. Eu vivi. Tá? Eu sei o que é essa hiperinflação. Olha só, é uma inflação muito alta, óbvio, se é hiperinflação, é uma inflação muito alta, e normalmente acelerada. Ela é uma inflação galopante, que a gente falava um tempo atrás. Tá? E aí o que acontece? Ela corrói rapidamente o valor real da moeda local, à medida que os preços de todos os bens aumentam. Chuchu, a gente vai falar que há uma hiperinflação quando a inflação mensal é superior a 50%. Quando tu tem mês a mês batendo ali inflação mensal, pá, janeiro, fevereiro, março, pá, e elas são sempre superiores a 50%, tu tem uma situação de hiperinflação, uma inflação galopante. E aí tu vai olhar para cá. Tá? Aqui são inflações inflações anuais. Tá? Esse gráfico está pegando a inflação, deixa eu pegar aqui em verde, inflação anual, não é a mensal. Tá? Mas para vocês terem uma ideia, o maior valor mensal de inflação que a gente teve foi de 1990. Eu vou até colocar aqui, ó. Chuchuzinho, ó, deixa eu mudar a cor da caneta. 1990, a gente teve a maior taxa foi março de 1990, a taxa de inflação em março de 1990, chora bebê, 82,4%. A maior inflação mensal que a gente já teve. Tá? Aí tu vai pegar aqui, ó, 1990, a inflação anual, ela foi de 1.600%.
no ano. Eu vou voltar aqui. Olha só. Nossa, 10% de inflação é absurdo. Ai, que horror. 1.600% no ano de 1990. Aí tu vem aqui, chuchuzinho, chora. 93. Pá, 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 pá. Olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. 2.477% de inflação anual. Ah, chuchu, tipo, tu tem noção do que é isso? Cara, eu vivi essa época, eu me lembro assim, ó, era adolescente e eu me lembro da minha mãe desesperada, porque assim, era início, ela recebeu o salário dela de início de mês, era a gente correr pro mercado e comprar o que podia, porque a gente sabia que no dia seguinte já ia estar mais caro. A inflação, o preço dos produtos, chuchu, nesse período, aumentava de dia para dia. Um dia o saco de um quilo de arroz estava custando X, no outro dia já estava quase 2x. E tu tinha que comprar. Ela recebeu o salário, ela disse, olha, Marcos, vamos lá, é dia de lanche. E ia comprava o que podia, porque a gente sabia que se fosse no dia seguinte já estaria tudo mais caro. E isso mostra uma moeda desvalorizada. Isso mostra um salário, um poder de compra que está sendo corroído. Tá me entendendo? A gente vai falar de poder de compra daqui a pouquinho. Mas isso desmancha. Cara, que loucura. E aí, para vocês terem uma ideia, na época, final dos anos 80, a gente tava pegando aqui, ó, a inflação comendo solta, repara aqui, e a gente vai ter os chamados fiscais do Sarney. Eram geralmente as fiscais do Sarney. O Sarney ele vai até 1990, se não me engano. Ele assume no lugar do Tancredo Neves e aí ele vai até 90, porque depois em 90 assume o Collor, né? Aquele maldito desgraçado. Enfim, beleza, então é isso. Então, final dos anos 80 ali era o Sarney como presidente. Brasileiros e brasileiras. Cara, e aí ele pedia para o pessoal ir no mercado e impedir que os mercados, que a população fosse no mercado e impedisse o mercado de ficar remarcando o preço, porque era de um dia para o outro, né? Então era chamado, eles chegavam, o pessoal chegava no mercado com o bottom, né? Eu sou fiscal do Sarney para botar pressão. Cara, tipo, é óbvio que o dono do mercado esperava o cara saía lá e remarcava o troço, né? Porque ele não ia perder grana e os produtos estavam ficando mais caros, o custo de produção estava ficando maior, né? Então tu tinha essa inflação galopante que a gente estava nessa realidade. Recentemente a gente teve, né, essa ideia ali em 2021, a ideia, o presidente na época disse, né, vamos para o mercado para tentar conter o preço, porque não vai funcionar. Acorda para a vida. Não aconteceu com o Sarney, não deu certo com o Sarney, vai dar agora? Não, né? Então, Chuchu, a gente tem esse ponto importante que é a hiperinflação. Terrível, terrível. O plano real, ele vai ser colocado em prática como uma das formas de tentar conter essa inflação e meio que funciona. Tanto que a gente vai ter o plano real aqui, ó, em 94, né? O plano real ele vai ser colocado em prática ali quando o FHC, Fernando Henrique Cardoso, era ministro da Economia, tá? No governo do Itamar Franco. Itamar era o vice do Collor, né? Não vou dar aula de história aqui, te vira, vai procurar. Procure saber, né? A gente começa aqui com o FHC, com o ministro da Economia. Aí eu ia colocar plano real, coloquei em FHC, nada a ver. Vou colocar aqui, ó, real. Tá? E aí o real, no início, lá em 94, ele estava equiparado com o dólar. Um real valia $1. Olha, já tivemos isso, tá? E a partir daí, contemos a inflação. Certo? Beleza. Outro ponto, né, terrível que a gente tem, às vezes é terrível, pode não ser terrível, varia, que é a chamada deflação. A deflação é um fenômeno em que os preços de produtos e serviços caem de forma generalizada em determinado período. É um movimento contrário da inflação quando os preços sobem. Aí tu vai dizer o seguinte, mas se os preços estão caindo é bom. Tá, mas pensa, por que os preços caem? Tá, se tu tá pensando assim, os preços podem cair porque o pessoal não tá comprando, aí tu tem um problema de a população perdeu o poder de compra, não tem mais capacidade de consumo, e aí deixou de consumir, e aí os preços caem. Então, tipo, os preços estão ficando mais baratos? Estão, mas porque o pessoal não está consumindo mais. Então isso pode ser um problema, tá? E a gente tem a chamada estagflação. Rapaz, estagflação é punk. Ela ocorre, talvez a situação pior que possa ter é essa. Ocorre quando um país passa por uma alta acelerada de preços, ou seja, inflação elevada, tá? Em meio a uma queda da atividade
econômica. Ou seja, eu tenho uma estagnação da atividade econômica. Por isso, estagflação. Estagnação junto com inflação. Tá entendendo? Ou seja, os preços estão aumentando, mas eu não tenho uma galera consumindo. Ou seja, teoricamente, quando o pessoal para de consumir, os preços deveriam cair. Seria uma deflação, certo? Na estagflação, não é isso que está acontecendo. Eu tenho uma redução no consumo, eu tenho uma estagnação da atividade econômica, o consumo caiu, a atividade econômica não está se desenvolvendo e os preços continuam subindo. Estagflação. E isso é muito perigoso. E geralmente isso acontece por quê? Tá? Chuchu, porque geralmente a estagflação ela vai ser puxada pelos custos de produção dos produtos. A gente viu isso, por exemplo, com o final da pandemia. A gente teve uma crise global de semicondutores. Então, por exemplo, por causa da pandemia, Taiwan, que produz a maior parte dos semicondutores usados em eletrônicos do mundo, por exemplo, neste celularzinho aqui, né? Tá? E aí o que acontece? Taiwan, por causa da pandemia, reduziu a produção de semicondutores e depois, quando o mundo estava voltando, né, à sua normalidade, arrefecida a pandemia, a produção de semicondutores ainda era muito baixa, não atendia a demanda. Então o preço dos semicondutores no mercado estava lá em cima, teve oferta e procura, né? Então o preço de alguns produtos estava lá em cima, inflação comendo, né? E a galera não estava consumindo. Então tu tem uma situação extremamente complicada, ok? E aí como lidar com isso? Bom, aí é a questão dos economistas que se virem, tá? Beleza, tá? Então vamos lá. Bora, chuchus. Falando em poder de compra, aí a gente vai falar um pouquinho de poder de compra. Um ponto importante que eu quero ver com vocês é o seguinte: o fato é que o poder de compra no Brasil, ele se perdeu, tá? Para vocês terem uma ideia, a gente falou antes ali do real, né? O real lá em 94, pô, ele se equiparava a um dólar. Para vocês terem uma ideia, o real, ele perdeu, vou colocar aqui, ó, ele perdeu algo em torno, mais ou menos, 85% do seu poder de compra. Desde que ele foi criado em 94. Tá? O poder de compra é um conceito econômico que diz respeito à capacidade de adquirir um bem ou serviço com uma determinada quantidade de dinheiro. Tá? Então, eu estou dizendo que o poder de compra do real, desde que ele foi criado em 94, caiu 85% mais ou menos. É muito, certo? Então, vamos pensar o seguinte, vamos fazer a relação entre poder de compra vinculado com a inflação. Eu coloquei aqui, ó, a variação do teu salário, se tu recebe um salário anualmente, como eu recebo, né? E a variação do IPCA anual, tá? Mas primeira situação, olha só, tu teve um aumento salarial, mas esse aumento salarial não foi lá grande coisa, ele aumentou, o teu salário aumentou, eu vou no X porque o X é de boas, né? X de chuchu. Chuchu, o teu salário aumentou X, mas o preço das coisas aumentou muito mais, aumentou 2x. O que aconteceu com o teu poder de compra? Os preços aumentaram 2 vezes o que o teu salário aumentou. O teu poder de compra caiu. Sentasse na graxa, meu querido. É isso. Não tem. Já era. Teu poder de compra, tu perdeu o poder de compra, entendeu? Porque o salário ficou muito abaixo do que houve o aumento dos preços. Essa é uma situação precária, caótica para qualquer um, tá? A segunda situação que a gente pode ter é tu manter o teu poder de compra. Então, o teu salário teve um reajuste equivalente ao da inflação. A inflação aumentou ali, sei lá, X, vou colocar aqui X, e o teu salário também aumentou X. Ou seja, tu manteve o teu poder de compra. Houve um aumento, uma variação do teu salário, um reajuste salarial, de acordo com a inflação. Ficou elas por elas. No final do dia, zerou ali, tu vai continuar comprando a mesma coisa que tu comprava antes, tá? Agora, qual é que é o ideal? E aí, nessa situação, claro, né? Tu, tipo, vai dizer, mas podiam ter aumentado um pouquinho, sei lá, um X e meio, né? O meu salário, para ficar um pouquinho acima da inflação, mas não aumentaram, deixaram só no básico. Ok. A situação ideal vai ser qual? O teu salário aumentou 2x, tá? Me chama para trabalhar nessa empresa aí, porque eu estou precisando, e a inflação aumentou X.
Ou seja, os preços aumentaram tanto, mas o teu salário aumentou o dobro. Ou seja, nessa situação, Chuchu, é aqui, ó, essa alegria. Chega no final do mês, tá ali, ó, tá consumindo, comprando teu whiskyzinho, não porque tu é menor de idade, né? É alegria pura. Essa é a situação ideal. E obviamente que essa é a situação que menos acontece. A tendência é ser ou isso, tá? Show? Chuchu, isso é poder de compra. E a gente vê essa questão do real desvalorizado, é muito interessante. A gente tem a ideia da teoria do Kinder Ovo. Tá ligado o Kinder Ovo? Aquele chocolatezinho, ovinho lá, que vem um brinquedinho dentro. Para vocês terem uma ideia, quando foi lançado o Plano Real, um Kinder Ovo, ele custava 50 centavos. Moedinha de 50 centavos, tu vai lá e comprava o Kinder Ovo, tá? Aí, hoje, tu vai pagar quanto? 16 reais por um Kinder Ovo, aquele chocolatinho bagaceiro, podre, com um brinquedinho dentro, algo em torno de 16 reais. Isso retrata, por exemplo, o quanto a nossa moeda perdeu valor, o quanto a gente perdeu o poder de compra, tá? Show de bola? Então tá. Chuchus, vamos para os exercícios finais, finalizar nossa aula. Eu separei aqui 4 exercícios macetosos, linduchos do coração. Primeiro aqui, Universidade Estadual do Ceará, 2016. Atente à seguinte notícia. Há vários índices que mostram o quanto os preços sobem ou descem em determinados períodos. Beleza. Cada índice aponta uma inflação diferente. Isso acontece porque a alta de preços não atinge todo mundo de mesma forma. A população de menor poder aquisitivo se lasca mais. Quem tem carro, por exemplo, vai sentir mais no bolso a alta da gasolina. Quem come mais carne vai sentir mais esse produto subir. Assim, os diferentes índices usam no cálculo faixas de renda diferentes, regiões diferentes, itens diferentes e até períodos diferentes. Isso contribui também para tornar mais segura a medição, já que há fontes diferentes calculando a inflação. Beleza. Considerando os vários indicadores para o cálculo da inflação, é correto afirmar que o índice oficial da inflação brasileira, calculado pelo IBGE, é quem? O IGPDI, o IPCA, já marquei IPCA. IPCA, Chuchu, sim. Falamos antes. Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Tá? Olha aqui, aí a questão até largou isso aqui, ó, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Não, esse aqui até é usado, mas ele é muito restrito. O governo usa como índice oficial o que pega ali as famílias de 1 a 40 salários mínimos. IGP, daí a questão de... é outra coisa, tá? O IPC FIP, cara. FIP é para automóvel, não esquece, tá? IPCA. 2. Fundação de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, 2022. Não dá a cor da caneta. Eu tô num calorão que você não tem noção. A economia brasileira possui destaque o chamado Plano Real. Olha aí, real, quando era bom. Que na década de 90, 94 especialmente, controlou a inflação historicamente elevada. Hiperinflação lá dos anos 80. Pô, década de 80, Chuchu, e ela era uma crise tão grande de arroxo salarial, desemprego, hiperinflação, que a década de 80 no Brasil foi chamada de a década perdida. Era complicado, eu sei que eu estava lá. Dentre as estratégias adotadas pelo Plano Real para cumprir o seu objetivo, qual é o objetivo? Controlar a inflação, tá? Que vinha dando na cara do brasileiro. Destaca-se o quê? O combate à entrada de capitais especulativos no país. O que é capital especulativo? Capital especulativo é dinheiro virtual, é aquele dinheiro da ação de bolsas, compra de ações, títulos e por aí vai. Vai combater isso? Não. Letra B, a redução de casas decimais da moeda corrente. Não, né, Chuchu? Não é isso que influi. Letra C, a coibição, ou seja, eu tento, né, impedir as mudanças nos valores salariais dos empregados. Também não. Letra D, a adoção da paridade da nova moeda com o dólar. Lembra que eu falei para vocês que era R$1 $1, né? E aí tentar manter essa cotação do real para segurar a inflação. Por um tempo funcionou, depois não mais. E a letra E, a proibição temporária da importação de bens de consumo. Não teve isso. Certo? Chuchuzinho, ó. Letra D de
Deu errado. Hoje a gente já tem uma inflação. Mas enfim, né? Difícil seria manter essa equiparidade com o dólar. A Argentina tentou fazer isso e olha o que está a Argentina hoje, tá? O Nesp 2021, rapaz, essa aqui é coisa fina, essa aqui é show de bola. Olha só, no gráfico, tá? Não, vamos de laranja, laranjinha. No gráfico, cada ponto corresponde à taxa de desemprego e à taxa de inflação, tá? Então, se tu reparar aqui, ó, o eixo Y é o da inflação, o eixo X é a taxa de desemprego. E daí tu repara o seguinte, olha as bolotinhas aqui, olha essa bolotinha. Quanto maior a inflação, menor o desemprego, não é? Quanto maior o desemprego, menor a inflação. Show? Então tá. Para um determinado mês de um determinado ano entre 2013 e 2017. Beleza. Considerando as características das variáveis e a dispersão dos dados analisados, o gráfico indica, letra A, um panorama positivo, ok, tá? Revelado pela linha de inflação de serviços decrescente, olha a linha de inflação, ela é decrescente, tá? Que propicia pedidos de ajuda financeira internacional. Mas se eu tenho uma inflação decrescente, eu vou precisar pedir ajuda internacional? Não, Chuchu, não tem relação nenhuma aqui, não tem nada a ver. Esquece. B, que o desemprego tende a ser maior conforme avançam nos anos de maior inflação. Inflação maior, menor desemprego. Não. Que o desemprego tende a ser menor conforme avançam os anos de maior inflação de serviços. Como revela... é isso aqui, ó. Claro, porque aí tu tem que pensar o seguinte, se eu tenho mais gente empregada, menor desemprego, eu tenho mais gente com salário e a tendência é eu ter mais gente consumindo e a tendência da inflação é subir. Se eu tenho uma taxa maior de desempregados, menos gente recebendo, menos gente consumindo, a inflação tende a descer. Então a B aqui está falsa. C, uma redução da inflação de serviços, condição própria dos países em desenvolvimento e capaz de estimular novas contratações. Não, peraí. Países em desenvolvimento são países emergentes, Brasil, Argentina, México, sei lá, Índia, por aí vai. A tendência não é uma redução de inflação, uma tendência é um aumento da inflação. Porque tu começa a ter países emergentes, tu começa a ter uma economia tentando, né, se desenvolver, aumentando, girando mais salários, maior consumo, maior inflação. Então essa cita fora. Que uma taxa de desemprego maior, então aqui nessa parte aqui do gráfico, ao gerar menos renda e menor demanda por serviços, tende a reduzir a inflação. Tá, ó, maior desemprego, menor inflação. Legal, a D. Acho que é a D. Letra E. Um cenário de recessão demonstrado pela tendência ao total desemprego. Rapaz! Não, peraí, como é que é a pergunta? Considerando as características variáveis e a dispersão dos dados analisados, o gráfico indica um cenário de recessão demonstrado pela tendência ao total desemprego. Cara, total desemprego forçou muito a amizade, né? Característica de economias frágeis e voláteis que interrompem a prestação de serviços. Cara, aqui tá te indicando o que de tendência a desemprego total? Não tá, né? Então ficamos com a letra D mesmo. Rapaz, que me deu um desemprego total, me dá até um ruim. Eu não posso perder meu trabalho porque tem filho adolescente para sustentar, né? Tem que estar empregado. E questão 4. Olha, e tu viu isso? Olha essa questão aqui. Olha o que ela está dizendo. Que tu tem que apertar o like ali embaixo, o joinha ali embaixo para contribuir, para ajudar o Chuchu aqui. Vamos, né? Não esquece, tem um filho adolescente, tem que fazer as coisas funcionarem, né? Para ele ter orgulho de mim, eu consegui manter ele botar ele na universidade. Então, ó, aperta o joinha ali. Se tu chegou até aqui, tu vai apertar agora. Apertou? É coisa fofinha do titio. Vamos lá. PUC do Rio Grande do Sul, Medicina 2023. O excerto a seguir apresenta alguns dos efeitos de um conjunto de medidas econômicas implementadas no Brasil no século passado. Século XX. De fato, nesta época, o país conseguiu crescer exponencialmente, cerca de 10% ao ano, e atingiu em 1973 uma marca recorde do Produto Interno Bruto, que aumentou 14%. O avanço veio acompanhado também de uma forte queda de inflação.
A taxa medida na época pelo Índice Geral de Preços, na época, IGP, caiu de 25,5% para 15,6% no período. Tá? O que não se explica diante desse número, entretanto, é o fato de que o crescimento ter sido muito bom para empresários e ruim para os trabalhadores. Para que o plano de crescimento funcionasse, os militares, se tu não reparou isso aqui, né? Época da ditadura militar, resolveram conter os salários, mudando a fórmula que previa o reajuste da remuneração pela inflação, o que levou a perdas reais para os trabalhadores. Chuchu, eu vou até mudar a cor da caneta aqui, era o famoso arroxo salarial. Em vez de tu ter um salário mínimo aumentando e puxando a média salarial do brasileiro para cima, tu tinha o governo puxando o salário mínimo para baixo, arroxo salarial, e puxando a média salarial para baixo. Então olha que loucura. Tu tem sim um PIB crescendo, mas repara que a inflação decai. Claro que a inflação decai, né? Vai cair por quê? Porque a gente está tendo um arroxo, o pessoal está recebendo menos, está comprando menos e a inflação não vai subir, né? Então, crise, né? Com base no... Eu nunca consigo falar essa palavra. Com base no texto, o fenômeno de significativo crescimento econômico ficou conhecido como, Chuchu, milagre econômico, né? Foi esse momento que a gente vai ter ali de 67 até 73, mais ou menos, conhecido como milagre econômico. O PIB brasileiro cresce muito, mas socialmente a gente começa a ter um momento de crise, desemprego aumentando, a gente começa a ter arroxo salarial, as condições de vida do trabalhador brasileiro começam a ficar cada vez piores, tá? Então as classes mais baixas no Brasil vão sofrer um empobrecimento ainda maior nesse momento. O PIB brasileiro aumentou muito, mas a que custo? Ao custo do enfraquecimento, do empobrecimento de boa parte da população brasileira e a custo de empréstimos internacionais com a FMI que vão fazer com que a nossa dívida externa dispare. Letra D é a nossa resposta, tá bom? Chuchuzitos, inflação, temática massa para a vida, para aula, para provas de vocês, para o que vier, tá bom? Nos encontramos aí num outro momento, esperando que a inflação não suba muito e até a próxima aula. Beijo na tua carteira.